Muito bem, nosso Oriente-se hoje a gente falou, foi rico, hein? Foi gostoso, falando sobre essa questão da nossa compulsão pelas compras. A gente pode fazer algumas constatações, né? Então, hoje, todos nós temos mais acesso, todos nós temos mais poder, a gente pode traduzir como todos nós temos mais possibilidades nas mãos, né? O mundo parece que escancarou as portas para todos nós fazermos uso de tudo. Então, nessa situação gostosa, prazerosa, ela gera em nós uma necessidade maior de responsabilidade. Não é? Saber o que fazer com tudo isso. É que nem a gente... Eu conheço um caso de uma pessoa que passou anos de privação fora do país, quando chegou, voltou fazendo uma luta para conquistar a vida e tal. E até a alimentação dela era restritíssima. Chegou aqui e fizeram um churrasco para ela. A pessoa teve congestão, morreu. Que coisa triste, né? Mas é verdade. Não é porque você tem um banquete que você vai atacar ali, passar do ponto a ponto de você não aguentar. Do bom senso. O bom senso. E falamos também do perdão. Gostei muito dessa questão no final, dessa liberdade que cada um tem, porque, né, padre, normalmente as pessoas podem se sentir um pouco obrigadas a perdoar. Eu sou obrigado. Não, mas se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Calma, existe um limite, né? Gostei quando o senhor coloca bastante claramente que até o Senhor coloca da consequência e que todos temos que assumir as consequências, que o mal precisa ser castigado. Então, existe um limite, uma necessidade de que eu queira mudar, né? Então, não é bem assim que a gente simplesmente vai ser obrigado, você tem que engolir esse sapo, toma aqui, né? Existe um direito nosso também, uma liberdade que Deus não ultrapassa quando nós somos convidados ao perdão, né? Perfeito, né? E não esqueçamos, né, que a expressão mais nobre do amor é exatamente o perdão. Mais difícil até a ser posto em prática, porque nós vivemos carregando até mágoas. Olha que esta palavra, mágoa, está até gravada no novo catecismo da Igreja Católica. Isto, a Igreja não é insensível diante do comportamento humano, mas nos ajuda, porém, através da vida de Cristo, a saber imitar o nosso Salvador na reconstituição de uma pessoa que erra. Repito, o mal sempre deverá ser condenado. O pecador, nós temos que lutar até o último instante para recuperá-lo, porque é uma imagem da fraqueza humana que, porém, será sempre inferior à misericórdia divina que devemos imitar. Ou seja, o mal precisa ser consertado. O que foi criado de situação má precisa ser reparado. Perfeito. Não é? Mas a pessoa não quer dizer que ela é a situação não é a pessoa. Exato. E aquele filho é sempre filho. Exato. E aí vem a questão de compreender um pouco melhor. O padre até falou, às vezes, de nós nos colocarmos um pouco no lugar do outro para compreender, porque é como a gente diz, uma moeda tem dois lados, uma história tem duas faces. E é interessante, Lércio, porque uma das coisas que a gente vê que as pessoas ficam muito sentidas são nas relações pessoais, né? Entre amigos, entre irmãos, entre familiares, que é o que mais machuca. Porque às vezes a traição, a injúria, a perfídia vem da onde você menos espera. Aí a necessidade. Por que o perdão é libertador? Porque você tem que recorrer à humildade, você tem que recorrer a uma instância interna que Deus colocou dentro da gente e pedir, inclusive, para Deus que te ajude a olhar para você mesmo, olhar para o outro, se colocar no lugar do outro para perdoá-lo. E aí você recebe grandes bênçãos. Perdoar não significa esquecer e muito menos que você tem que passar a mão na cabeça e fazer de conta que não aconteceu. Significa organizar as coisas e organizar-se internamente de uma forma saudável para que você continue levando a sua vida.
Ou seja, tudo que nós colocamos aqui serve perfeitamente para a pessoa ponderar junto, entender melhor a situação dela, colocar as coisas no lugar, colocar as separar coisas os elementos. Às vezes não é possível eu caminhar com essa pessoa mais, mas não significa que eu tenha que odiá-la. Mas uma pedagogia boa do que você coloca, que eu vejo, Evandro, é a situação que muitas vezes, numa situação emocional, a gente embola tudo. Muito. Então, esse separar, esse colocar as coisas no lugar, ele é estratégico até, né? Na nossa cultura, nós brasileiros temos uma coisa que, às vezes a gente mistura. Às vezes o chefe, ele quer, o dono da firma, ele quer te pontuar algum erro e as pessoas levam pelo lado pessoal. Criam uma mágoa louca, falam esse homem é isso, esse, aquele outro. E às vezes ele foi até austero, mas ele disse, olha, você não tem competência para isso, desenvolva esta competência. A pessoa leva para o lado pessoal. Ele falou uma verdade. Ele falou uma verdade. Isso é para ser um presente. Trabalhado por mim. Trabalhado. Por que eu me melindrei tanto? Olhar para dentro e olhar para o outro. O que o outro quis me comunicar verdadeiramente. Em 30 segundos, vai. Uma dica final para quem ainda vive uma compulsão com o poder, com o prazer, com o ter, com o querer adquirir, com as compras. Não viva de aparências. Viva verdadeiramente e busque ter uma vida real. Para isso, decida a cada dia, hoje não. Se você está enrolado com as dívidas, não olhe para as dívidas. Olhe para a vida além dívidas, porque existe. E busque soluções. Busque ajuda. Procure alguém de sua confiança, um sacerdote, um amigo, um psicólogo, para não se endividar, mas para você achar soluções. Obrigado. Padre, sua bênção para a gente encerrar. Certo, dar a bênção, né? E gostaria de repetir as mesmas palavras de Jesus, né? Façamos de tudo para encontrar o verdadeiro tesouro que é Ele. E quando se encontra este tesouro, renunciaremos a tudo para possuir este tesouro, que é a verdadeira realização dos ideais de cada um. Grande abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Guido. Obrigado a você. O programa fica no nosso site e se você quiser dar novas sugestões, rs21.com, oriente-se, @rs21.com.br. Obrigado, até o próximo Oriente-se, Deus quiser.